Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 21, parte 8 da disciplina de Química para a primeira série A e B. E nós estávamos resolvendo exercícios, sobre ligações iônicas covalentes e metálica, da parte no Enem, assim, livro 1B. Resolvemos o 5 e o 10, agora vamos resolver o 11 e o 12. Então, o exercício número 11, ele traz aqui um texto antes dessa parte, que eu não trouxe aqui, mas eu vou ler. Os senhores acompanhem o livro que fala: experiência, escrever uma mensagem secreta no laboratório. Materiais e reagentes necessários: folha de papel, pincel fino, difusor, solução de fenolftaleína, solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro ou solução saturada de hidróxido de cálcio. Procedimento experimental: utilizando-se uma solução incolor de fenolftaleína, escreva com um pincel fino uma mensagem numa folha de papel. A mensagem permanecerá invisível. Para revelar essa mensagem, borrife a folha de papel com uma solução de hidróxido de sódio ou de cálcio com o auxílio de um difusor. A mensagem aparecerá magicamente com a cor vermelha. Explicação: a fenolftaleína é um indicador que fica vermelho na presença de soluções básicas, nesse caso, uma solução de hidróxido de sódio ou de cálcio. Então, ele traz aqui vários conceitos que nós também estudaremos mais tarde, Por exemplo, o conceito de soluções, nós vamos estudar soluções no conteúdo da segunda série, e esse conceito de soluto. Então, uma solução ela é formada com a adição de um soluto mais um solvente. O soluto, ele vai ser a substância que vai estar em menor quantidade ali. Então, se a gente adicionar, por exemplo, o hidróxido de sódio em água, provavelmente a gente vai adicionar bem pouco hidróxido de sódio, Digamos, 1 grama de hidróxido de sódio em 1 litro de água. Então, quem vai estar em maior quantidade é a água, que seria o solvente, da mesma forma que o hidróxido de cálcio. Outra coisa que ele traz para nós aqui é a questão de substâncias básicas, que são essas duas aqui, que a gente também, daqui a pouco a gente vai estudar, é conteúdo da primeira série. E substâncias básicas e substâncias ácidas, elas podem ser identificadas através da fenolftaleína, que é um indicador de substâncias ácidas e básicas. Então, o exercício trouxe ali que, se nós escrevermos uma palavra qualquer usando a fenolftaleína e depois borrifarmos uma solução contendo essa substância aqui básica, essas substâncias, vai ficar, o que a gente escreveu vai ficar da cor vermelha. Então, é isso que o exercício traz. Então, agora ele pergunta: as soluções de hidróxido de sódio ou hidróxido de cálcio apresentam soluto de caráter. Soluto é o quê? Eles mesmos, o hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. Qual é o caráter deles? É um caráter metálico, iônico ou molecular? Então, a gente tem que olhar agora para essa estrutura, NaOH e CaOH, para a gente saber. De cara, a gente vê que metálico não vai ser, porque não é formado apenas por metais. Vamos voltar ali na tabela periódica. O sódio, ele é um metal, está aqui. O cálcio, ele é um metal, está aqui na família 2. Mas o oxigênio, ele é um ametal. E o hidrogênio, ele não se classifica, Então, nós temos tanto metal quanto ametal presente. Não temos apenas metal. Não tendo apenas metal, não pode ter o caráter metálico. Vamos ver se é uma substância iônica ou molecular. Substância iônica é aquela formada por ligações iônicas, e substância molecular é aquela formada por ligações covalentes. Nós vemos que aqui nós temos metal e aqui nós temos ametal e hidrogênio. Se nós temos ametal com metal, nós sabemos que nós temos a ligação iônica. Então, nós temos uma substância iônica aqui. Então, ela não vai ter caráter molecular. É porque deveria ter, então, apenas ligação covalente presente. Então, o caráter é iônico. Agora, a explicação: devido à presença de moléculas ou íons em suas estruturas, Nós vimos que, se é iônico, já diz o nome, Então, tem a presença de íons. Então, a explicação para isso é que, no caso da base,
dessa substância básica, das duas, né? Ao ser adicionado água, ela se dissocia no seu cátion, Na+, mais o seu ânion, OH-. Então, aqui ocorre uma dissociação iônica. Então, são substâncias iônicas que possuem, então, a presença de íons em sua estrutura. Então, a resposta certa é a letra C. E a questão 12 da página 79, ela traz o seguinte: a condutividade elétrica. Já sabemos, então, a condução de eletricidade é para compostos iônicos quando em solução e para substâncias formadas por ligações metálicas. De um material depende muito do tipo de ligação química e de qual material é formado e do estado físico em que este se encontra, exatamente, né? Sendo assim, materiais como prata, açúcar de cana, que é a sacarose, e sal de cozinha, que é o nosso cloreto de sódio, apresentam comportamentos distintos quanto à condutividade elétrica. Então, em relação à condutividade elétrica, assinale a alternativa correta. Nós não vimos ainda aqui a estrutura da sacarose, então eu trouxe aqui para os senhores, né? A sacarose, ela é composta por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Aqui está a fórmula estrutural dela. Esse estudo faz parte da química orgânica, que é conteúdo da terceira série, mas os livros da Poliedro, eles já trazem, né, introduzem gradativamente conceitos de outras séries, né? Nós agora não precisamos nos ater aqui a essa estrutura, nós vamos estudar depois, na terceira série, né, no conteúdo da terceira série. Mas o que a gente tem que saber aqui? Que ela é formada por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono, ele é um ametal e o oxigênio também. Quando nós temos ametal com ametal mais hidrogênio, o que esse composto vai ser? Vai ser um composto molecular, né? Vai ser formado por ligações covalentes. Então, nós temos aqui a prata, que é um material metálico, a sacarose, que é um material molecular, e o cloreto de sódio, que é uma substância iônica, né? Então, o que está correto aqui? Letra A, o açúcar é uma substância iônica? Já vimos que não, ela é molecular, né? Que não conduz bem a eletricidade, exatamente por ela ser molecular, ela não vai conduzir bem a eletricidade. Então, a letra A está incorreta. Letra B, o açúcar é um bom condutor de corrente elétrica? Já vimos que não é um bom condutor, né? Porque ele é uma substância molecular. Porque possui carga livre em seu retículo cristalino. Aqui ele está confundindo a gente, né? Ele está misturando várias teorias aqui. A teoria do retículo cristalino, ela é da substância iônica, não molecular. O cloreto de sódio fundido não conduz corrente elétrica. O cloreto de sódio fundido é o quê? Quando ele está passando do estado sólido para o líquido, né? Não conduz, então, na verdade, o que? Ele vai conduzir. Exatamente quando ele estiver líquido, ele vai conduzir corrente elétrica. Letra D. Um objeto de prata é um bom condutor de corrente elétrica. A prata é um metal. É um bom condutor de corrente? Sim, porque apresenta elétrons livres em seu retículo cristalino metálico. Então, a teoria da ligação metálica é aquele retículo onde nós temos os átomos que perderam os seus elétrons e eles estão ali livres, né? Estão sendo compartilhados de forma livre e podem ir de um lado para o outro de forma livre, né? Então, essa é a teoria, né? Por enquanto, a D está correta. O cloreto de sódio é um bom condutor de corrente elétrica? Sim, por enquanto sim, em temperaturas inferiores ao seu ponto de fusão. Então, o que quer dizer isso? Se tiver uma temperatura inferior ao seu ponto de fusão, ele é sólido à temperatura ambiente. Se ele é sólido, o que acontece, né? Ele não conduz eletricidade sendo sólido. Então, essa aqui também não está correta. Então, a resposta correta é a letra D.